Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui através do canal da ES 3.0 da Igreja Adventista do Fonseca para fazer os comentários da lição do dia 14 de fevereiro, quinta-feira, hoje, e tem como título As Duas Testemunhas. O texto base para o estudo desse dia está em Apocalipse 11. Vamos lá, Apocalipse 11, versículo 3 a 6. E diz o seguinte: As duas testemunhas mártires. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Bom, o título de hoje fala as duas testemunhas, né? Quem são essas duas testemunhas? A palavra de Deus nos orienta, nos diz e indica em mensagem literal que essas duas testemunhas fazem referência à Bíblia, ao Novo e ao Velho Testamento. A gente vê que nos últimos tempos, nos últimos anos, aconteceram vários ataques a essas duas testemunhas, né? Vários ataques à Bíblia, várias tentativas de destruir a palavra do Senhor. A gente passou por momentos que quase tivemos a palavra do Senhor extinta, né? Uma perseguição sem fim por conta de destruir aquela palavra que foi enviada pelo Senhor para que nós a seguíssemos. O Antigo e o Novo Testamento, eles não podem ser separados, né? Por que eles não podem ser separados, né? Por que um veio para complementar o outro? O Antigo e o Velho Testamento, eles são a forma de caracterizar, né, a forma dos testemunhos que eles nos trazem, que falam do poder, da ação, do juízo de Deus com o povo dele. Então, quando a gente pensa e a gente lê a respeito dessas duas testemunhas, a gente tem que entender que essas duas testemunhas, elas fazem referência exatamente à Bíblia. Por que, então, essas duas testemunhas, elas foram quase mortas, né? Quase elas foram extintas? Na época medieval, na época da Revolução Francesa, houve um período da nossa história, da história da humanidade, em que o ser humano, ele não queria saber da religião. Ele não queria saber da palavra do Senhor. E o que acontece? O inimigo de Deus, ele usou justamente os homens para tentar destruir e aniquilar essa palavra. Porque o inimigo, ele sabe que quando a gente abre a palavra do Senhor tem poder. E toda vez que essa palavra é aberta, ele é derrotado. Ele já é derrotado. Ele já foi derrotado. A derrota dele é certa. Porém, ele usou a humanidade para que nós mesmos destruíssemos a palavra que o Senhor nos ordenou que pregássemos a todas as pessoas, né? A destruir o Evangelho. Então, a Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia é a testemunha da verdade de Deus. Hoje, o inimigo de Deus, ele não usa mais da artimanha de destruir a palavra de Deus, porque ele é astuto e ele entendeu que ele não vai conseguir destruir a palavra de Deus. Então, ele continua usando os homens justamente para que a gente tenha interpretações erradas da Bíblia. Para que a gente leia versículos, leia capítulos inteiros da Bíblia e que não haja um discernimento do o que realmente aquela mensagem traz. Então, hoje em dia, a gente vê inúmeras religiões, inúmeras igrejas que têm a base exatamente igual, porque o livro de todos nós é o mesmo. E o que acontece? Cada igreja tem uma interpretação diferente. E é essa interpretação diferente que o inimigo faz com que ele quer que a gente tenha. Porque com essa interpretação diferente, ele vai gerar os conflitos e vai fazer com que a gente siga ela de maneira errada. Ele
vai tentar sempre distorcer as verdades, iludir, enganar a gente, porque o que ele quer é a nossa derrota. Como a gente pode reverter isso, né? Literalmente, a gente tem que comer a Bíblia. A gente tem que utilizar todas as verdades que ela apresenta, estudar, debater, conversar, discutir a respeito, para que a gente tenha um entendimento da palavra do Senhor, que muitas vezes é difícil de ser entendida. Mas abre a Bíblia, leia, faça uma oração pedindo a Deus orientação para que você entenda a mensagem que Ele tem que te passar. E acredite, porque o estudo dela é uma forma de você ganhar o tempo da sua vida. Hoje nós temos também o início do projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum da Igreja Adventista. E a partir de hoje a gente vai começar a fazer o estudo do livro Primeiro Deus. Então, não esqueça de começar o seu dia fazendo o seu reavivamento pessoal com Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia pensando que Cristo pode fazer a diferença na sua vida, e Ele faz a diferença na sua vida. Que por mais difíceis que as suas lutas sejam, quando você está ao lado do Senhor, as suas vitórias são certas. Tenha todos um bom dia, que Deus abençoe vocês.